gente compra um congelador e traz para a igreja, né? Aí só cria gelo, né? E a igreja não bate palma, né? Fica uma coisa assim fria, né? De repente tem que quebrar o gelo, né? Olhar para o seu irmão e dizer: eu te amo, né? Deus te abençoe. Termina o culto, um vai cumprimentar o outro, né? E Deus te abençoe. O irmão Brano disse que a melhor coisa que você pode dizer para o seu irmão é: Deus te abençoe. Que Deus... Irmão Telmo, lá no Monte Bonito, ele e a irmã Júlia completaram 47 anos de casados. Está nos ouvindo agora ali. Eu não sei se já mandaram ali. Nós vamos orar no final, viu, irmão Telmo? Que Deus te abençoe. Também hoje, dia 24, vocês lembram que aconteceu há 58 anos atrás? Né? Lembra? Hoje é 24 de dezembro. O mundo se preparava para o Natal. As famílias se preparavam para o Natal. A África, a Europa. Mas tinha uma pessoa na UTI desde 18 de dezembro. Um acidente com morte. Chamava William Marion Branham. E ele ficou ali no dia 18, no dia 24 ele partiu. Então aquela alegria que o catolicismo trouxe com uma mensagem em verdade, né? Uma mensagem que não é verdadeira, sobre o Natal, que Jesus nasceu no dia 25, Deus levantou um profeta e deixou o mundo perplexo, na tristeza. 18 de dezembro. Até irmão Jomar e a irmã Yara tem um lugarzinho aqui na frente. Aqui. E no dia 24, o irmão Brana partiu desta vida. Dia 25 já não tinha graça comemorar o Natal. Porque Jesus nasceu em abril. Os cordeiros nascem em abril. Porque em dezembro, lá em Israel, é inverno, é muita neve, muito gelo, e os cordeiros não nascem no inverno. Ele nasceu em abril. William Branham nasceu em abril. Nasceu na primavera, mas morreu em dezembro. Exatamente para transmitir uma mensagem, né, que o Natal de 25 de dezembro é mentira, não é verdade. É o aniversário do Deus Sol, foi uma substituição. Eles adoravam o Deus Sol. Então, quando a igreja caiu em Nicéia, vemos pela história que eles colocaram o nascimento, como não sabiam, não tinha revelação, a igreja estava mergulhada nas trevas, colocaram o nascimento de Jesus para 25 de dezembro. Então eles comemoram essa festa desde o dia 23, 22 até o dia 25, que é uma festa pagã, né? Então hoje completa 58 anos que o irmão Brana partiu desta vida. Vamos ficar de pé? E vamos ler Apocalipse 8, versículo 1. Né? Quero terminar cedo. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio do céu quase por meia hora. Mateus 24 e 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, Pai Celestial. Deus Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados,
Estamos aqui numa tarde de Santa Ceia, Pai, para lembrar o sacrifício e tudo que o Senhor fez para nos livrar da perdição, nos livrar do tormento, nos livrar do inferno. Estamos aqui em agradecimento, como quando vamos tomar esses pequenos elementos simbólicos do sangue e do corpo do Senhor. Fala conosco mais um pouquinho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, pode assentar. Eu estava pensando sobre o sétimo selo, está além da cura divina. Isso foi as palavras do profeta, né? Quando ele pregou o sétimo selo. E o sétimo selo é um dos grandes mistérios que estavam escondidos na Bíblia. O sétimo selo é encontrado desde Gênesis, ele está ali. O sétimo selo vem por símbolos até o Apocalipse. No século XX, o sétimo selo se encarna, se materializa. O sétimo selo é a própria vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou muito pouco da sua primeira vinda. Ele falou mais da sua segunda vinda. E se prega hoje muito sobre Natal, Páscoa, Dia das Mães. O irmão Brana trouxe uma mensagem em cada data, né? Cada data ele trouxe uma mensagem. Páscoa, Dia das Mães, Natal. E agora nós vemos que o irmão Brana bateu muito forte sobre o Natal. Cristianismo contra a idolatria. As pessoas querem fazer festa, peça sobre Natal. É uma adoração pagã, meus irmãos. Mas nós fomos ensinados desde criança que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Nós fomos ensinados desde criança a beijar santinho, né? Nós fomos ensinados desde criança a confessar para o padre. Nós nascemos num país católico, como os mexicanos, né? Praticamente toda a América Latina é dominada pelo catolicismo. Nós fomos ensinados. Agora veja, aí vem o Evangelho para nos tirar dessa idolatria, desses costumes, né? É o Evangelho, através de Daniel Berg, Gunnar Vingre, que foram os pioneiros, que chegaram aqui em 1912, 1910. E, por último, chega a mensagem. Por último, chega a mensagem para nos esclarecer essas coisas, para nos tirar de toda a confusão. Olha o que diz o profeta. Gostaria de acrescentar isso, parágrafo 3 do sétimo selo. Que de todos os cultos que já tive na vida, creio que essa semana tem sido o tempo mais glorioso de toda a minha vida nos cultos. Não importa o que eu tenha, já vi grandes milagres serem realizados naturalmente, cultos de cura, mas isso está além disto. A semana dos selos. E a igreja falhou em ver o sobrenatural naquela semana. 371 do sexto selo. Foi uma semana assim que Deus manifestou, falou, corrigiu. Muitas coisas foram corrigidas. Quando ele chega no sétimo selo aqui, ele diz: vocês têm falhado em ver a vindicação da mensagem. Falhado em ver Deus manifestado em uma carne. Ele disse: isto aqui está além da cura. Jesus chegou para a sua igreja e ele disse: vocês estão me seguindo?
Não é porque vocês creem na palavra, vocês estão me seguindo por causa do pão, por causa do peixe, por causa do alimento, por causa da prosperidade material. Porque é isto. Vocês estão me seguindo por causa disto. Em São João 6, ele traz a revelação do selo. Ele abre um selo em São João 6. Ele diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. O Filho do Homem volta para o lugar onde primeiro estava. E ele não deu explicação. Você pode ver que depois que o irmão Brana prega o 6º selo, a igreja queria explicação. Domingo de manhã tinha perguntas e respostas sobre os selos, porque eles queriam explicação. O irmão Brana chegou a falar 7 vezes, ou mais um pouquinho, dos 700, quando a Bíblia dizia 7.000. Você vai ali, e você vê o irmão Brana falando 700, mais adiante, 700. Em perguntas e respostas, a igreja queria uma resposta. Se era 700, se era 7.000. Toda semana, o sobrenatural estava acontecendo ali. Ele disse: eu estava esperando que vocês estivessem vendo. Eu queria que alguém levantasse e dissesse: eu o vejo. Perguntas e respostas sobre o selo. O irmão Brana disse: se vocês obedecerem coisas pequenas, vocês entenderão essas coisas. O problema é que vocês não obedecem às coisas pequenas. Ele disse: não é mais tempo de falar de saia curta, corte de cabelo, pintura. Nós estamos em algo muito mais superior do que isso, além, que é o nosso tema, além da cura, além das saias curtas, além das pinturas, estamos além disto. Agora, se vocês obedecem nessas pequenas coisas, as pequenas, vamos lembrar de uma pequena coisa que a igreja tem dificuldade hoje. A igreja tem dificuldade com dízimo. Dízimo é pequena coisa. A igreja tem dificuldade com dízimo. Como é que a igreja vai entrar no 7º selo? Como é que a igreja vai ver 7º selo? 7º selo é a vinda do Senhor. Aí os 7 trovões vêm e revelam o mistério do 7º selo. Os 7 trovões não revelam o mistério dos outros selos. Ele revela o mistério do 7º selo. Porque o 5º selo e o 6º selo são para os judeus. O 5º selo se cumpriu. O 6º selo é o fim do mundo. É a aparição das 2 testemunhas. Você pode ver que o 6º selo se abre em um propósito tríplice. A purificação das virgens nécias, na grande tribulação, porque elas entram salvas, mas por falta de azeite, por falta da revelação, elas ficam. Então elas têm que passar pela tribulação, a grande tribulação, para ser purificada. A purificação, a salvação dos 144.000 e a purificação da terra. Um propósito tríplice. Mas o 7º selo, ele se revela em um mistério tríplice dos 7 trovões. Porque sem os 7 trovões, você não sabe o que é o 7º selo. Veja, o 7º selo é a vinda, mas o 7º selo é Brana. O 7º selo, Brana é o mensageiro dele. O mistério termina na vinda.
no rapto. Ali em perguntas e respostas, o irmão Brana disse, coisinhas pequenas, vocês têm falhado. Jesus disse, falando de coisas terrestres, vocês não crêem? São João capítulo 3, como crereis se eu vos falar em coisas celestiais? Ele estava conversando com Nicodemos, falando de coisas terrestres. Ele estava falando sobre novo nascimento. Ele estava falando sobre salvação, coisas daqui ainda. Falando de coisas terrestres, não me crede? Como crereis se vos falar das celestiais? Então ele diz, se vocês obedecerem em pequenas coisas, pequenas, Deus está colocando diante de nós coisinhas pequenas. Nós estamos querendo coisa grande. Nós estamos querendo álgebra. Quando ainda nós não sabemos o ABC. Crer em Cristo. Porque, veja só, Deus requer o quê? Fé. Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar-lhes. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. Fé. Menor do que um grãozinho de mostarda. Tendes a fé como um grão de mostarda? Direis a esse monte, passa-te, lança-te no mar. Basta ter essa fé. Então Deus quer ver a fé. E os 7 trovões dá a fé de arrebatamento, a fé de mudança, de transformação. Os 7 trovões. Eu estava pensando nessas coisinhas, as coisinhas pequenas. Você pode ver que Jesus falou de coisinhas pequenas. Ele disse, e se eu falar com vocês sobre o Filho do Homem? Se estou falando de coisas terrestres, não me credes, como crereis se vos falar de coisas espirituais, celestiais? Os 7 trovões vêm do céu. Agora, veja, é uma coisa séria, igreja. Nós estamos num piquenique, nós estamos brincando. Não estamos aqui formando uma igreja para poder formar um capital, angariar dinheiro. A igreja precisa de dinheiro. É para você pagar suas contas. Mas o que nós estamos aqui é tratando sobre o destino da sua alma. Então, por isso, nós estamos falando das coisas pequenas que a igreja falha. A igreja está falhando em coisas pequenas. Dízimo é coisa pequena. Sabia? Dízimo é coisa pequena. Que uma pessoa que ainda não é batizada já entende, é coisas pequenas. E o profeta disse, se vocês obedecerem as coisinhas pequenas, vocês chegarão às coisas grandes. Mas vocês não podem chegar às coisas grandes se não obedecer às pequenas. Aí, você toma a ceia indignamente. Eu estou falando para a congregação que está aqui, mas eu tenho uma congregação invisível. Dezenas de pessoas ouvindo do ministério de muitos pastores. Aí, e o que eu prego, eles também pregam. O que eu creio, eles também creem. Pastor Ivaí crê, pastor Mendes crê, pastor Osmar crê. Pastor Sebastião José, de Araxá, também crê. Pastor Sinival crê, pastor Julião crê, pastor Orlando crê, pastor Alfa crê. Aí você toma a ceia.
Eu não sei como, porque o Espírito Santo me toca falar isso aí. Você toma a ceia indignamente. Né? E você toma condenação para você. Sete trovões, coisa grande. Dízimo, coisa pequena. Você toma condenação. Por isso ele diz, com maldição sois amaldiçoado, vós toda a nação, toda a igreja. Você não quer maldição no seu trabalho, na sua casa, na sua família? Obedeça as coisas pequenas. Porque somos responsáveis quando nós falamos que somos cristãos. Somos responsáveis. Eu digo, eu sou cristão, sou responsável. O muçulmano, ele diz, eu sou muçulmano. E ele é mesmo. Ele obedece ao Alcorão. O Hare-Krishna obedece à sua doutrina. O budismo, ele obedece à sua doutrina. O testemunho de Jeová, o adventista. Agora, o cristão obedece à palavra de Deus. Então, coisas pequenas, coisas grandes. Então, eu vejo a igreja caminhando a um caminho de maldição. Você sabe que a igreja é individual, né? Eu sou a igreja, você é a igreja. E caminhando num caminho de maldição. Devorador entrando na sua casa, entrando na sua família. Por quê? Não obedece coisas pequenas. Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você não é fiel, toda vez que você toma ceia, você toma condenação para você mesmo. Se você é fiel, você toma a bênção para a sua vida. Porque a ceia é um símbolo. Mas indignamente é uma condenação. Aquela moça disse, o senhor vai me mergulhar ali, naquelas águas? Irmão Brana disse, sai da fila, porque você não é digna de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo na fila para se batizar nas águas, tem que ter reverência, tem que ter respeito. E havendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu. Quase por meia hora. Sétimo selo pertence à esposa. Sétimo selo é coisa celestial, espiritual. Mas se nós falhamos nas pequenas coisas, como chegamos nas grandes? Sétimo selo não são passos pequenos. Passos um pouquinho grande. Sétimo selo é anjos. Sétimo selo é a terceira puxada. Veja, ele diz a terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. Veja que Jesus, vendo aquela grande multidão que estava ali seguindo, ele sabia que nenhum deles cria. Ele conhecia cada um, diz o apóstolo São João. Vocês já leram isso? Ele sabia que eles não iam até o fim. Eles iam até o 6, no 7º não. Eles foram até o 6º capítulo de São João.
não foi no sétimo. O sétimo capítulo de São João, o irmão Brana cita na abertura do sétimo selo, chegando o grande dia da festa, levantou-se Jesus e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso é o capítulo 7. Eles vieram ao capítulo 6, eles vêm até o sexto selo, mas no sétimo selo eles não conseguem passar, porque 7 é perfeição. Porque no capítulo 8, ele disse: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. São João capítulo 8. Capítulo 9, ele abre os olhos do cego. Ele abre os olhos do ceguinho. O ceguinho passa a enxergar. Você vê a diferença? Chega no capítulo 6, a igreja volta para trás. A igreja não entende, porque a igreja buscava pão, buscava peixe, buscava a cesta básica, buscava ganhar. Se você precisa de uma cesta básica, nós damos, mas a igreja buscava isto. Então, ele teve que levar eles a uma esquina. Não, é muito fácil fazer uma parede reta. Mas quando chega na esquina, nos retoques, aí tem que ter o profissional. Sétimo selo é a esquina. É a perfeição. Porque no capítulo 10 de São João, ele diz: eu sou o bom pastor. E no capítulo 11, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro, vem para fora. Ele é a vida. Ele conhecendo. Por isso, hoje, esforçamos em obedecer às pequenas coisas. Não tente chegar lá em cima sem ir pelo primeiro degrau. As pequenas coisinhas. É isto que nos ensina as Escrituras. É ali onde as pessoas falham, nas pequenas coisas. Porque eles buscaram as grandes primeiro. A estatura de um varão perfeito começa fé. Primeiro degrau. Mas antes de fé, aonde é que começa? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Disto consiste o novo nascimento. Aí a criança nasce, porque precisa de água, sangue e vida. E o novo nascimento produz revelação. Aí você vai tendo revelação em pequenas coisas. Não são em grandes coisas, pequenas. Os rudimentos. Aí você não chegou no rudimento. Você não nasceu. Nada doeu o seu coração, você nunca deixou ele bater ali. Será que é preciso tirar um filho? Como ele tirou 10 de Jó? Será que é preciso tirar a fazenda, como ele tirou as fazendas de Jó? A mãe nem sabe disso. Que já foi o marido, uma santa irmã Sandrine, Ezequiel. Ela está aqui, mas ela já pagou um preço. O Josué está ali, mas ele já pagou um preço. Temos pagado algum preço ou reclamado? Nós somos aquele povo do deserto que só reclamava. Tem pão de graça, água de graça. E ainda reclamava. Nada está bom.
Você vê, cada um tem uma história. Pedro tinha uma história. Ele andou com ele. Ele viu ele multiplicando os pães. Mas chegou uma hora que ele negou. Chegou uma hora que ele chorou. Ele tinha uma história. Paulo tinha uma história. Moisés tinha uma história. Eu tenho uma história. Eu tenho um preço que eu paguei para estar aqui. Não é dinheiro. Não é fama. Poderia ter. Se você nunca pagou um preço, sempre ganhou tudo de mão beijada, você não vai até o fim, não. Você sabia disso? Você não pagou o preço. Tem mulheres que ainda pagam o preço com aquele marido bêbado, pé de cana. Ela continua firme, está pagando preço. Os filhos nas drogas, ela está pagando preço. Eu conheço. Ela está pagando preço. Mas ela não larga a mensagem. O sétimo selo está além do ministério da primeira e segunda etapa. Está além da cura. E nós intercedemos pelos filhos, intercedemos pelos vizinhos. Gente, nós somos peregrinos aqui. Nós aqui não temos morada certa. Eu vou para 69 anos. Minha mãe morreu com mais de 100 anos de idade. Tem um irmão que está entre a vida e a morte, agora no hospital em Dourados, no Mato Grosso. Mas Deus me escolheu para essa mensagem. A cada dia eu pago uma prestação. A cada dia você paga uma prestação. Cada dia nós estamos pagando uma prestação. Deus colocou os filhos nas suas mãos. Colocou a família nas suas mãos. Você tem essa fé, por que reclamar? A mulher não é crente, mas Deus colocou do seu lado. O homem não é crente, bebe, Deus colocou do seu lado. É o seu teste, é a sua prova. É a sua prova. Um dia ele vai cair aos pés do Senhor. Um dia ela vai cair aos pés do Senhor. O sétimo selo está além disto. O sétimo selo é o rapto. O sétimo selo é a vinda. O sétimo selo nos leva no rapto. Que os 7 trovões revela Ele. O que eu estou falando, que disse o irmão Brana. Aí você tropeça em pequenas coisas. Não venha na fila da ceia. Você vai tomar a condenação. Acerte. Eu podia falar mais fundo, eu já falei alguns dias sobre isto. Né? Veja, quando esse selo se abriu, tudo se calou. Os cantores pararam de cantar. Os queimadores, os querubins, pararam de dizer santo, santo. O céu parou. Veja, tão grande que é esse sétimo selo. Nós queremos estar dentro do sétimo selo. E as coisinhas pequenas que estamos falhando? Deus não deixa passar, não. Você não entra. O profeta disse.
Mas quando você tem a revelação desse sétimo selo, é a hora que você tem a revelação do novo nascimento, do rapto. É aquilo que o irmão Joel disse, você nem espera abrir as portas dessa igreja, porque o irmão Brana falou na mensagem humilha, para estar aqui tendo companheirismo com seus irmãos. Você que mora perto, a não ser que esteja doente, dificuldade, né? Você quer estar junto, você quer louvar junto, você quer aplaudir junto, porque você recebeu. Você viu o que fez a samaritana? Ela levou um avivamento para Sicar, lá em Samaria. Achei o homem! Achei! Ele me disse tudo o que tinha feito. É o Messias! A voz de uma mulher. Hoje é a voz de uma mulher também. É a voz da esposa. Achei! Ela trouxe um avivamento para a sua casa, para a sua cidade. Ela encontrou. Agora ela tinha pagado um preço. Ela já tinha tido 5 maridos. O que tinha já não era dela. Ela tinha muita marca, mas ela estava atrás do Messias. Ela tinha lido. O profeta dramatiza a sua vida como jovem, os tropeços, as quedas que ela teve, mas ela nunca esqueceu as Escrituras. Ela sabia que o Messias vinha. E naquela tarde, ela escutou uma voz: dá-me um pouco de água. Disse, mas como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Os judeus não se davam com o samaritano. O samaritano é uma mescla de gente. Depois do cativeiro, ali no dia dos cativeiros da Babilônia, aqueles judeus se casaram com os etíopes e outros que vieram, por isso chamaram samaritano, uma mescla de gente. Mas Jesus disse, se tu soubesse quem te pede, é que ela não sabia quem pedia. Se tu soubesse quem te pede, tu pediria para ele, e ele te daria água viva, que você não precisaria mais vir aqui buscar, que ia fazer uma fonte, assaltar para a vida eterna. Ela disse, o poço é fundo, tu não tem nem com o que tirar, cada um de nós trazemos o nosso balde. Ele disse, mas a água que eu lhe der fará uma fonte que salta para a vida eterna no seu interior. E aí ele foi conversando com ela, foi entrando em contato com o seu espírito. Essa mensagem, esse sétimo selo, entra em contato, não é com sua carne, é com o seu espírito. Ele começou a entrar em contato com o seu espírito. Primeiro, ela viu ele como um homem, de repente viu ele como um profeta, de repente ela disse, mas quando o Messias vier, eu que falo contigo. Quando ela pensava que era um judeu, era Deus. Eu que falo contigo. Vai chamar o teu marido. Não tem, já teve 5. Que tens não é teu. Ele entrou em contato. Por isso a ceia, meus irmãos, é algo muito sério. Você tem que ter a revelação. Que Deus assim te abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos ler a escritura da ceia. São Mateus 26, verso 26. No final nós vamos... O irmão Lindomar não veio, você sabe, ele está em tratamento, né? E ele é um dos nossos diáconos, ele está acompanhando o culto. Cremos que logo ele vai estar bom e estará conosco aqui.
26 e 26 de São Mateus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aleluia.